Bom, estamos gravando então, reunião de hoje, do dia 16/9. Vamos passar então a palavra para nosso irmão Américo, né, fazer o estudo do Evangelho. Então, boa noite a todos, queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Que a paz do Divino Mestre esteja em nossos corações. É sempre, muita alegria estar com esse grupo de amigos, irmãos, refletindo sobre as lições de Jesus à luz da doutrina espírita, E hoje, o pedido aí pelo grupo é que a gente refletisse um pouco sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados pobres de espírito, e o item 12, que fala a missão do homem inteligente na Terra. Então, antes da gente ler o texto do Evangelho, na verdade é o item 13. Isso. A gente já no título, dentro do capítulo em que ele foi inserido, que é o capítulo Bem-aventurados pobres de espírito, já mostra aí que uma das missões, do homem inteligente é a humildade. Não por outro motivo ele está dentro desse capítulo, que trata para nós, da humildade. Tem tudo a ver também com o texto que foi lido na abertura, Heresias. Então vamos fazer a leitura do item para a gente ir refletindo juntos, Então ele diz assim: Ferdinando, o espírito protetor, em Bordeaux, 1862. Não vos ensoberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Supondo-vos sejais sumidades em inteligência neste planeta, nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos, pondo-vos nas mãos, o instrumento com... Não, vou ler uma linha aqui. É uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos, para o bem de todos. Não, é uma missão, que vos dá, pondo-vos nas mãos, o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve prestar-se. A enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra a este último que lhe cabe cumprir cavar a terra? Que direis se este jardineiro, em vez de trabalhar, erguesse a enxada para ferir o seu patrão? Direis que é horrível e que ele merece expulso. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu Senhor a enxada que lhe foi confiada para arrotear o terreno? E tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Sê-lo-á, não duvideis. E atravessará existências miseráveis e cheia de humilhações,
até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob as condições de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer que a humanidade avance. Infelizmente, muitos a tornam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as suas outras faculdades, e, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. É de Ferdinand. A gente viu que nesse texto, né, tem muitas reflexões a serem feitas, né? Ele começa aqui dizendo, né, para que a gente não se envaideça, não se sinta superior, né, diante do conhecimento ou da inteligência expandida em algum ponto que nós já temos, né? Mas antes de entrar nesse comentário propriamente do texto, ele vem falar para nós da inteligência. E o que vem a ser a inteligência? O que é a inteligência para o espírito, né? Acho que é importante a gente ir fazendo essas ponderações para que a gente se situe, né? Porque os espíritos somos todos nós, né? E a própria definição do Livro dos Espíritos, né, do que seja o espírito, é o ser inteligente da criação. Então, a inteligência é um atributo do espírito, né? Um dos atributos, talvez um dos mais importantes, ou todos são importantes, né? Mas é um valoroso atributo, valoroso dom que Deus nos ofereceu desde que fomos criados ou saímos da sua mão, né, para a fase hominal, onde desenvolvemos a nossa individualidade e onde também vamos desenvolvendo, vamos construindo a nossa identidade e vamos nos tornando espíritos cada vez mais avançados, né, cada vez mais evoluídos, para nos aproximar dele. Esse é o processo. E a inteligência, ela tem uma função muito especial nesse processo. Poderíamos dizer que é ela que dispara o processo da nossa evolução, né? Para ir despertando nos outros atributos, nos outros dons que nós teremos, também o seu desenvolvimento, a sua expansão, né? Bom, então, como que ela surge, né? A inteligência em nós. É claro, é um dom nos dado por Deus, né? Mas Deus, nós sabemos que cria apenas princípios, né? E as leis que regem tudo. E a partir daí vem se desenrolando e desenvolvendo tudo que existe no universo, auxiliado pelos seus co-criadores, né? Como Jesus, que nos auxiliou na formação, e o auxiliou, né, na formação do nosso planeta, que nos recebeu como suas ovelhas, como ele mesmo diz, né? Nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá. Então, mas como que veio a inteligência, né? Então, lá na Lei de Amor, no capítulo 11 do Evangelho, fala que no início o homem só tinha instinto. Então, nós poderíamos dizer que o instinto é o primeiro degrau, né, da inteligência. E o que vem a ser o instinto, então? Né? Esse degrau que nos
iniciamos, né, o nosso processo evolutivo. Senhores de nós, né, porque antes a gente não tinha consciência. Então, podemos dizer que o instinto é a inteligência rudimentar. É o início mesmo do nosso processo. Como lá na lei de amor, ele vem falar mais instruído e mais avançado e corrompido tem sensações, mais instruído e depurado tem sentimentos. Então, o instinto também está na base dos sentimentos. Então, ele está na base dos dois elementos, das duas asas, né, dos dois atributos que desenvolvem em nós o nosso processo evolutivo. Inteligência e sabedoria, inteligência e moral, né? Então, o instinto é essa inteligência rudimentar, é um automatismo. Poderíamos dizer que é a inteligência divina agindo em nós. Porque a gente não erra no instinto, a gente só utiliza dos recursos da natureza, ou de todos os recursos, para atender às nossas necessidades primárias, né? Comer, alimentar, né? Procriar. Então, o instinto, ele vem atender essas necessidades. Mas o homem, dotado, então, de inteligência, também foi dotado de livre-arbítrio, de escolha, poder fazer escolha. Até porque nós temos, como obra-prima da criação, né? Como imagem e semelhança do Criador, nós temos que expandir em nós esses potenciais e ter o mérito das construções que vão se estabelecendo na nossa intimidade. Tudo aquilo que vamos ampliando em nós, né, vai sendo por mérito, por experiência, através das várias, né, quase infinitas reencarnações que nós vamos tendo a oportunidade de viver. Então, a inteligência é essa faculdade, né? E, auxiliada pela razão, seria o ponto alto dessa inteligência, né? Ela aciona aquilo que nós temos de mais nobre, que é a consciência, onde estão as leis divinas. Então, quando nós expandimos a inteligência ao nível da razão, nós conseguimos utilizá-la para o bem, que é o objetivo da inteligência, né? O objetivo desse homem inteligente na Terra. Então, voltando aqui para o texto, está tranquilo até aí, gente? Tranquilo? Tá tranquilo. Então tá bom. Qualquer coisa vocês interrompem aí. Tá? Sim, tranquilo. Então, voltando para o texto, ele fala para a gente não se ensoberber, né? Não se envaidecer, não se sentir superiores diante dessa condição que nós já conseguimos e que Deus nos coloca em meio, às vezes, com condições desenvolvidas, menor que a nossa, mas para que nós possamos auxiliar, sempre, para gerar o bem, né? Então, ele fala assim, ó, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudeste desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. Então, porque muitas vezes as condições que nós reencarnamos não é para expandir a inteligência, porque nós, às vezes, já estamos num ponto e temos feito mau uso dessa inteligência que
as condições são para que a gente desenvolva os outros potenciais, como o sentimento, né, que é o principal dele no sentido evolutivo, né, para que a gente evolua, o que vai ser o termômetro da nossa evolução, é o quanto eu já expandi de sentimentos nobres. Sentimento é nobre, né? De moralidade, de bem, né? Então, eu expandindo isso, não é o quanto eu já sei, quanto mais eu tenho de inteligência, porque a inteligência por si só não denota sabedoria. Ela precisa estar aliada ao bem, né? A utilização, ou a utilização útil é muito, né? A utilização boa, né? Ou de acordo com as leis dessa inteligência. Então, se eu não consigo aliar a inteligência com as leis de Deus, com o bem, com o amor, né? Com os sentimentos, piedade, né? Compaixão, tolerância, perdão, se eu não consigo utilizar a inteligência a esses valores, ela pode ser para nós um instrumento de grande dificuldade, né? Aí eu fui lá no livro, que ele fala assim, ó, é uma missão que vos dá, pondo-vos nas mãos, o instrumento com que podeis desenvolver, por vossa vez, as inteligências retardatárias. Então, nós sempre estaremos ligados, né, a espíritos que nos auxiliam a expandir o nosso potencial de inteligência, como também podemos estar servindo de instrumento para a sabedoria divina, para a providência divina, para auxiliar aqueles que ainda não têm expandida no ponto, né, necessário, às vezes, do avanço planetário, a sua inteligência. Então, olha, por isso que Paulo fala, né, lá na pergunta 132, que a Márcia gosta tanto, fala, né, da colaboração, a parte que cabe a nós na obra da criação, porque é dando aquilo que nós já conseguimos expandir, trocando ou auxiliando o outro, é que nós vamos crescendo juntos, em humanidade, né? Então, o processo é esse. A gente dá aquilo que tem e recebe aquilo que precisa. Né? Por isso que tem aquela frase, que ninguém é tão rico que não tenha nada a receber e tão pobre que não tenha nada a doar. Né? Porque nós temos uma imensidade de pontos a serem trabalhados. Né? Em todos os ângulos que o espírito tem que expandir para chegar à perfeição. Então, nós somos, assim, esses colaboradores de Deus, utilizando esses recursos. É mais ou menos a parábola dos talentos, né? À medida que nós recebemos um recurso, nós temos responsabilidade diante dele, na multiplicação desses recursos com aqueles que estão à nossa volta, né? Esse é o processo de cooperação ou de ajuda mútua que se desenvolve, né, no planeta. Bom, e aí eu tenho uma passagem de Eurípides, que está no livro Tormentos da Obsessão, que eu gosto muito, mexe muito comigo, e tem tudo a ver com essa primeira parte do texto que nós estamos trabalhando. É o último capítulo do Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, né, por Divaldo Pereira Franco, que chama Lições de Sabedoria. E, na verdade, é uma palestra, né, de Eurípides aos espíritos que estavam lá no nosocomio Esperança, já preparando-se para retornar. Então, ele fala assim, ó, todo conhecimento superior que se adquire, então vejamos bem, nós estamos falando de inteligência,
E a inteligência é um ponto facultativo do espírito, onde recebe e avalia e reflete todo o conhecimento que chega. Então, ele está falando de conhecimento superior. Então, se nós já recebemos, né, nos contextos em que nós estamos, né, através de várias... nós temos Jesus, nós temos a doutrina espírita, hoje nós vários outros filósofos que estão todos enviados de Deus, né, que vieram trazer para nós esse conhecimento superior, facetas cada vez mais avançadas ou gradativamente à frente, né, do conhecimento superior. Então, cada conhecimento superior que chega até nós, é algo que Eurípides fala. Todo o conhecimento superior que se adquire visa ao desenvolvimento moral e espiritual do ser. Então, toda vez que eu recebo esse conhecimento superior, eu tenho um objetivo. Por que ele chega para mim? Para o meu crescimento moral e espiritual. Né? Ele não fala intelectual, moral e espiritual. O conhecimento já vem alimentado pela inteligência, né? Ele precisa gerar em mim esse avanço moral, né? Esse bem que o homem inteligente, nesse momento transitório que nós estamos passando do planeta, tem uma responsabilidade. Mas essa inteligência é consciente, essa inteligência acionada pela razão, né? No que diz respeito às conquistas imortais, a responsabilidade cresce na razão direta daquilo que se assimila. Então, olha, eu tenho uma responsabilidade e ela é proporcionalmente direta à medida que eu vou ampliando esse conhecimento superior em mim, à medida que eu vou recebendo esse conhecimento. Então, não é para deleite, não é para vaidade, não é para alimentar orgulho nem egoísmo, é para alimentar aquilo de mais nobre eu tenho em mim. E o mais nobre é eu expandir, né, em favor daqueles que estão à minha volta. Estão todos ouvindo aí bem, gente? Sim, Américo, sim. Ah, tá. É porque deu uma subida aí. Então tá. Aliás, excelente, estou gostando. Porque às vezes eu penso que o sinal fica fraco e dá uma paralisada, mas acho que não foi isso, não. Então o Eurípides está falando para nós dessa responsabilidade ao adquirir um conhecimento. Mas não é só ele, né? A quem mais dado, mais é pedido, né? Está lá no Evangelho. Então, à medida que nós recebemos, nós vamos tendo essa responsabilidade de expandir esse conhecimento em forma, né, de auxílio, de amparo àqueles que precisam, né, daquilo que nós já temos. Aí ele fala assim: ninguém tem o direito de acender uma candeia e ocultá-la sobre o alqueire, quando há o predomínio de sombras solicitando claridade. Então, quanto mais inserido nós estamos num contexto de dor e de sofrimento, de lutas, né, de ignorância, e nós trazemos algum conhecimento, maior é a nossa responsabilidade. Eurípides é tão enfático que ele fala que não tem o direito de receber um conhecimento, ou um bem qualquer, um dom qualquer, e não colocá-lo à disposição daqueles que necessitam, né? Aí ele continua: a consciência esclarecida, portanto, não se pode omitir
quando convidada ao serviço de libertação da ignorância e outras em aturdimento. Ora, a consciência esclarecida não pode omitir-se quando chamada a atender às necessidades. Então, será que nós já consideramos que temos a nossa consciência, né, nossa consciência esclarecida? Será que nós já tocamos, através dessa razão, a nossa consciência? Porque o conhecimento superior, nós não podemos mais alegar desconhecimento. Nós já sabemos. Jesus já foi claro para nós, e quando ele não pôde ser mais claro, ele prometeu o Consolador, e a doutrina está aí, nos esclarecendo de várias formas. Não só nas obras básicas, que é a principal, né, que tem toda ali, toda a verdade, mas também para um maior entendimento, esses autores que vieram, né, através de Chico, de Valdo, esses autores espirituais, eles estão facilitando para nós o entendimento dessa verdade. Mas não é só para a gente saber, não é só para a gente se dizer melhor ou, né, fazer palestras que encantem, não é para isso. É para que a gente utilize o conhecimento que tem chegado até nós de várias formas. Primeiro, né, no expandir da nossa moral e do nosso ser espiritual. E, em seguida, auxiliando, ou concomitantemente, né, praticamente uma coisa está ligada à outra, que a gente não faz essa expansão se não for através do outro, então a gente tem essa responsabilidade. Pode falar, Márcia. Então, né, sobre isso que você está colocando, aliás, muito bem, os espíritos nobres, né, eles colocam, deixa eu baixar aqui minha mão, que ele está mandando eu baixar a mão. Ah, não, levantou de novo. Eles colocam que essa nossa capacidade realizadora, essas habilidades que vamos desenvolvendo, de realizar, né, valores, elas, ao mesmo tempo, são geradoras de deveres. Elas são... as geradoras de dever são as habilidades, né, que nós vamos agregando. E tudo, né, eles elevam a essa questão do dever, né, que é o que a gente vai chamar consciência de dever, porque você não pode, não é, ter uma dádiva e segurá-la, você tem que passar, né, e é assim que multiplica. E o Viktor Frankl, ele chega a um ponto, né, porque daí é fácil para nós ver, assim, às vezes, uma habilidade que a pessoa tenha, de pregar, de fazer realizações mais objetivas, mas ele chega a dizer assim, por exemplo, que diante de um pôr do sol, né, um pôr do sol, se nós estamos passando de um luar, nós temos um dever de vivenciar aquilo. Não vivenciar e reverenciar, né? Então, é interessante isso, né? Que antes de ver esse estudo, essa orientação do Viktor Frankl, eu não tinha parado para pensar nisso. Que às vezes nós supomos que o luar está ali, o pôr do sol está ali, vai passando, né? Uma flor, uma criança sorrindo. Mas ele diz que é um dever, olha que interessante, né? Que nós temos que realizar esse valor que ele chama de vivência, né? Que tem a ver com a sensibilidade também.
É reconhecimento de Deus, né, Márcia? Porque a gente só vai conseguir dar o melhor que nós temos ao outro quando nós conseguimos perceber Deus em tudo. Porque a lei da adoração, né? Adorar a Deus é isso, né? Reconhecer. Enquanto isso, né, a gente ainda está no egoísmo ou no orgulho, sentindo-se envaidecido, né, sentindo uma certa potência, superioridade. Mas quando a gente reconhece Deus, por isso, Eurípides tem até uma poesia que chama Reconheço-vos, que chama Deus, né? Reconheço-vos eu, Senhor. Aí ele vai falando em todas as coisas, né? Então, esse reconhecimento é que faz com que a gente se curve, né, às suas leis. E nós sabemos que as leis é amor, né? O mandamento é amar ao próximo. Então, a gente fica mais, chamamos de sensibilidade, não é? A gente fica mais sensível às necessidades. Nos sentimos verdadeiramente irmãos, né? Mas vamos continuar aqui em Eurípides, que eu achei interessante, né, para esse texto aqui. Ó, somos células pulsantes do organismo universal. E quando alguém está enfermo, debilitado, detido no cárcere do desconhecimento, o seu estado reflete no conjunto, solicitando cooperação. Então, ninguém está sozinho. É uma grande teia em que todos nós estamos ligados. E talvez o centro dessa teia, onde vibra as energias, é Jesus. Estamos ligados a Ele também. E não importa quão distante eu esteja desse centro, eu estou ligado. E estou ligado àqueles todos que estão à minha volta. E o outro lado da teia ainda tem ligação conosco. Então, qualquer arranhão, qualquer impacto que tenha nessa teia, que somos essa série, ele fala aqui do organismo universal, né, células do organismo, vai se refletir em nós. Por isso nós não podemos julgar as questões das guerras como sendo coisas fora de nós. Tudo está ligado aos nossos pensamentos. Aquilo que eu alimento em relação ao outro gera lá na frente uma situação de calamidade, às vezes, no universal, né? Então, a gente precisa refletir muito nisso, né? Reflete no conjunto. Todo desconhecimento, toda enfermidade, seja ela moral, psíquica ou física, né? Gera um reflexo no todo, né? Aí ele continua falando assim: Jesus é o exemplo dessa solidariedade, porque jamais se escusou, nunca se deteve, avançando sempre e convidando todos aqueles que permaneciam na retaguarda para segui-lo. Então, Jesus é o nosso exemplo, nosso modelo. Ele esteve dando esse exemplo de atender a todos que o procuravam, né, dando o que ele tinha, né? Então, a gente tem que também... porque muitas vezes a gente se excusa, a gente desvia, a gente desiste, a gente, né? Depois a gente fala assim, nossa, eu estou triste, não, estou com uma depressão, né? Mas por quê? Porque nós saímos dos nossos objetivos existenciais. Nós perdemos as oportunidades que nos fortaleciam o espírito, na atitude de bem que a gente poderia fazer. Aí a gente entra nesses estados, né? Mas se a gente estivesse voltado para aquilo que nós viemos fazer, né, para nós, que é através do outro, né, a gente não estaria doente. Mente sã, corpo são, né? Então a gente estaria num estado mais feliz. Pode falar.
E essa colocação da célula, né? Do ser humano como célula, é interessante, se harmoniza muito com aquilo que Jesus falou de amar o próximo, né? Que a gente vê que o maior trabalho da célula, o trabalho maior que ela faz ali é na sua proximidade, né? No órgão que ela faz parte, né? No tecido que ela faz parte, né? O maior trabalho dela é ser saudável e cooperar ali, né? Naquele órgão, isso. Mas ela faz parte do conjunto, né? Sim, sim. Porque um fígado comprometido pode gerar desequilíbrio no coração, né? Em outros, não é? Então é sempre o conjunto. Mas é isso mesmo. Aí, para encerrar aqui esse livro, porque senão, nossa, eu não vou falar nenhum texto que eu proclamei aqui. Vou continuar. Aí ele fala assim: este é o compromisso do ser inteligente na Terra. Então, ele veio para o nosso tema agora direto, né? Este é o compromisso do ser inteligente na Terra e no espaço. Socorrer, em nome do amor, os irmãos que se detêm ergastulados no erro, no desconhecimento e na dor. Então, já começa a dar uma dica aqui da missão, uma dica não, é uma grande dica, da missão do ser inteligente na Terra. Socorrer, em nome do amor, todos aqueles que estão presos, né, no desconhecimento, na dor, na ignorância, né, no erro. E muitas vezes a nossa atitude é exatamente contrária. A pessoa está no erro, nós caímos de pau na crítica, né, na distância, na separação, né? A gente não tem ainda essa construção de bem chamada amor para que a gente possa aproximar. Por isso que Jesus fala que veio para os doentes, para os caídos, para os fracos e oprimidos. Porque são eles que precisam de quem tem algum recurso para dar. Então, às vezes, a gente tem que questionar: será que eu tenho algum recurso para dar? O que eu estou dando? Porque a gente, o espírita principalmente, né, gosta de se dizer conhecedor da verdade. Mas o conhecimento não se faz só na inteligência. A inteligência, para ser um bem, ela precisa se ligar ao sentimento. Ela precisa estar ligada ao sentimento. Mas vamos continuar aqui. Aí, então, ele dá o exemplo, né, da enxada. Né? Então, quando a gente recebe um recurso, que a inteligência é um deles, para que ele serve? Ele tem objetivos. Então, será que eu estou utilizando bem esse recurso chamado inteligência? Porque ele fala que quando nós utilizamos para aquilo que ela serve, muitas vezes, em revolta, nós utilizamos contra aquele que nos ofereceu o recurso. Mas aí a gente fala assim, como ele deu o exemplo aqui de usar a enxada contra o jardineiro, né? Aí a gente fala assim: não, mas eu não agrido Deus, que é o que dá o recurso para nós, né? Será que não? Toda vez que a gente agride alguém de alguma forma, e a indiferença é uma forma de agressão, nós estamos agredindo a Deus. Usando a enxada contra o jardineiro. Então a gente precisa pensar mesmo, né, o que eu tenho feito do conhecimento que eu recebi, da inteligência, né, que eu já consegui expandir, porque nós sabemos raciocinar muito, talvez até mais do que precise, que a gente precisaria talvez hoje fosse expandir um pouco mais de sentimento, né, para que esse conhecimento e essa inteligência
pudesse ser melhor aproveitada e trazer menos prejuízo para a gente no futuro, porque tudo aquilo que a gente deixar de fazer, né, e causar o mal que for, nós seremos responsáveis por isso. E teremos que prestar contas. Então, o que estamos fazendo? Essa talvez seja a pergunta, né? Por isso que ele fala, pois bem, não se dá o mesmo com aquele que serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus? E como que a gente destrói a ideia de Deus? Não é só no paganismo, não é só no ateísmo, não é aí. A gente destrói a ideia de Deus quando a gente conhece a verdade e não faz. Lembrei agora aqui de outra passagem que está no livro de Hilário Silva, A Vida Escreve, de Hilário Silva, que tem uma passagem que chama A Visão de Eurípides. E aí ele conta que ele subia, tá, encontrou Jesus lá, tem toda uma passagem muito bonita. Aí, quando ele vê Jesus chorando, ele tenta adivinhar por que ele chora, por causa dos ingratos, por causa daqueles que ofenderam, tal. Aí Jesus fala, não, meu filho, eu choro por causa daqueles que conhecem o meu evangelho, mas não o praticam. Então, essa é a forma da gente destruir a ideia de Deus. Por que cai no descrédito as religiões, muitas vezes? Porque aqueles que se dizem representantes delas não falam aquilo, não fazem aquilo que falam. Né? Então, aí gera, que Deus é esse? Que Deus você está falando? Desse do intelecto ou desse que você vive? Então, a gente precisa refletir sobre isso. Né? Tranquilo, gente? Tranquilo. América, uma fala assim, eu ouvi falar de uma pesquisa, né, que fizeram, que perguntaram assim, entre os líderes mundiais que apareceram, os religiosos e tal, qual tinha mais seguidores, né? Um ranking assim de classificação. Aí Jesus apareceu em primeiro lugar, né? De mais seguidores, né? Aí fizeram uma outra medida e que esses seguidores, que seus seguidores os seguem mesmo de verdade, né? Aí diz que já a classificação de Jesus já ficou mais embaixo, né? Já saiu do primeiro lugar, né? É isso, né? É a gente ter um bom discurso e uma prática não tão boa, né? Aí ele vem falando aqui, né? Fazendo alguns questionamentos, né? Se nós temos direito ao salário, qual que é o salário que Deus nos promete desde que fomos criados? É a felicidade. Esse estado mais elevado mas para isso eu preciso ter essa construção do reino de Deus, como Jesus fala, em nós. E o reino de Deus se faz com trabalho, com prática, com exercício do bem. Né? Então a gente vai fazendo esses questionamentos aqui, né? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Nós estamos num momento de transição do planeta. Nós sabemos que há muitos espíritos que não conseguiram alcançar a vibração, a densidade necessária para um mundo regenerado, para um mundo melhor, poderão sair ou deverão sair, né, para mundos inferiores. Natural. Né? Nada de castigo, nada errado. Apenas novas oportunidades nas condições em que se encontram. Vão auxiliar com o conhecimento aqueles que ainda não têm e receber com a experiência
né, a possibilidade de ser melhores. Mas enquanto não aprender a utilizar os recursos para aquilo que ele veio, a enxada para capinar e para limpar, né, eles vão utilizando, a providência vai utilizando, né, dos seus recursos para nos educar, né. Então, nós estamos nesse mundo, né, de regeneração. A entrada desse mundo de regeneração, né, da transição planetária. Então, para que serve a inteligência nesse momento? Para quê que nós temos a inteligência expandida? Por que nós recebemos tanto conhecimento? Por que nós somos espíritas? É para falar que eu sou espírita? Que eu sei fazer estudo? Que eu sei falar de Jesus? Conheço a história de Jesus? Sei as perguntas todas do Livro dos Espíritos? Não. É de pausar a inteligência para o bem geral, para o bem de todos, para auxiliar naquilo que nós pudermos, né, para promover um bem-estar coletivo, para acalmar, para serenar aqueles que estão em aflição. Mas a gente só vai serenar, acalmar, quando a gente, vivendo o motivo de aflição, permanecer em serenidade. Porque se eu for o primeiro a desesperar diante da dor que surge em mim, ou no meu redor, eu não vou ser exemplo para aquele, né, que eu estou, né, com esses recursos para auxiliar. Não é? Não é isso? Para desenvolvimento do lado moral do espírito. Essa é a função nossa, se é que nós somos seres inteligentes, né? Se é que nós estamos considerando o homem inteligente. Mas o espírita, gente, independente do quanto nós avançamos em inteligência, e nós não podemos negar, né, porque está lá, inclusive, no capítulo 9 do Evangelho, quando fala da obediência e da resignação, que a virtude da nossa geração, da nossa época, né, é a inteligência, é a intelectualidade. Então, de um modo geral, espírito ou não, nós já expandimos a inteligência. Mas, em compensação, ele fala lá que o nosso vício é a indiferença moral. Porque não estamos utilizando essa inteligência para gerar esses propósitos, né, de bem coletivo. Para acalmar, para serenar, para auxiliar, né, para esclarecer, não só com palavras. Porque o esclarecimento se faz muito mais nas vibrações do que nas palavras. Não é? Porque por que Jesus é o mestre? Por que Jesus é inesquecível nos seus ensinamentos até hoje? Porque ele não só falou, viveu e vibrou no que ele nos ensinou. Então é esse o nosso propósito hoje, né? Como espíritos inteligentes. E para encerrar, falta 2 minutos, eu pulei aqui um monte de coisa, viu, Márcia? Vocês me desculpem, mas o tempo nessas coisas é meio inimigo nosso. Deixa eu achar o texto aqui de novo para ler o texto. Aqui. Aí ele falou assim, então ele fala encerrando assim, ó. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada, dentro desses parâmetros que nós colocamos. Se todos os homens que a possuem dela se servissem,
de conformidade com a vontade de Deus, que são suas leis, né? Fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. Então, nós estamos nessa fase, né, onde somos convidados, né, outro texto que está no Evangelho, que é a missão dos espíritas, né? Somos convidados a colaborar nesse processo de transição, desse avanço do planeta, né? Então, temos que utilizar esses recursos dentro daquilo que Jesus nos ensina, que nos é pedido, né? Então, ele continua. Infelizmente, muitos a tomam instrumentos de orgulho e de perdição contra si mesmo. O homem abusa da inteligência. Então, é o abuso, né? É o abuso que criou desde o início do nosso processo, da nossa história como espírito, que criou em nós os vícios morais. Abusando, né, da condição das escolhas, né, no início pela ignorância. Mas hoje nós não podemos nos dizer ignorantes mais. Então não tem mais porquê a gente continuar nos abusos, porque eles vão cada vez mais alimentar em nós esses vícios morais, essas mazelas, que gerarão necessidade de experiências dolorosas para nos livrarmos delas. Então, o ser inteligente não pode querer para si experiências futuras dolorosas. Isso é um contrassenso. Então, por que abusar? Se a gente já sabe que o abuso vai trazer consequências difíceis para nós, né? Então, olha, o homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. No entanto, não lhe falta o ensinamento que o advirta, de que a poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Então, eu fiz uma relação, não sei nem se vai dar tempo, uma pergunta que Emmanuel responde aqui no Consolador, que é a pergunta 208. Está dentro, acho que, do tema transição. Ele fala assim, ó. Há uma tarefa especializada da inteligência na obra terrestre? Olha que interessante, né? Há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? Ele fala assim, assim como numerosos espíritos recebem a provação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição do realce são ambientes de luta, onde todo o êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, o destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. Isso é um grande perigo, né? E muitas vezes nós caímos. Então, que nós sejamos vigilantes, né? Para que não entremos nessas condições, né, de aniquilamento das nossas possibilidades evolutivas. O Pai nos oferece aquilo que necessitamos. É claro que temos algum merecimento, mas a sua bondade e misericórdia vai além desse merecimento, para que nós possamos utilizar
esses recursos em favor de todos aqueles que estão conosco. Obrigado, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado, Mérico, pelas palavras. Como sempre, estudo muito bom, profundo. Acho que todos aproveitaram bastante a noite aí. Como eu, estamos com certeza, gravando, aproveitei mais. E como está gravado para a eternidade agora, outros terão oportunidade de ter acesso a essas informações aí. Bom, eu vou parar a gravação e aí em seguida a gente se dirige então para a prece final.